So good morning to everyone in Brazil and good afternoon to everyone in Switzerland. We are pleased to start our webinar, how digital transformation can leverage innovation in the food system. Bom dia a todos no Brasil, boa tarde a todos na Suíça. Com muito prazer que iniciamos o nosso webinar, como a transformação digital pode impactar a cadeia de alimentos. A Swissnex Brasil, junto com o Food Tech Hub, no seu webinar Food Tech Series, organizaram este evento com o objetivo de trazer a discussão sobre transformação digital e inovação na cadeia de alimentos. A gente também conta com o apoio da ABIA, Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, Givaudan e ANPEI, Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Empresas Inovadoras. Todas essas organizações que também fomentam muito essa discussão sobre inovação e transformação digital no Brasil. A Swissnex Brasil é uma organização público-privada vinculada à Secretaria de Educação, Pesquisa e Inovação da Suíça, junto com o Ministério de Relações Exteriores. A gente trabalha sobre a ótica de conectividade da Suíça em ciência e tecnologia com os principais hubs de ciência e tecnologia no mundo. Gostaria de destacar aqui dois programas especiais que a gente tem direcionados ao campo de startups. O primeiro é o Academia Indústria Training, que a gente posiciona como da bancada para o mercado. É um programa de treinamento para pesquisadores que querem comercializar suas pesquisas através da criação de novas empresas. O segundo programa que a gente trabalha com startups também é o InnoSwiss Internationalization Camp, que a gente faz o suporte quanto Swissnex da vinda de startups suíças ao mercado brasileiro, conectando com potenciais parceiros aqui no mercado ou mesmo clientes. A transformação digital é uma pauta recorrente hoje em dia em todos os setores e organizações. É um grande desafio a gente pensar o amanhã de operações e processos tão enraizados em organizações e seus modelos de negócio. Não é diferente do que acontece na indústria de alimentos. O mundo ao nosso redor está, de fato, mudando e a gente também muda a nossa atitude conforme o que comemos. A evolução dessas oportunidades digitais aplicadas a uma abordagem ecorresponsável estão induzindo mudanças na cadeia de produção de alimentos, integrando elementos de sustentabilidade e oferecendo produtos e serviços inovadores aos consumidores. A gente espera que hoje, com as apresentações que a gente preparou para vocês, vocês possam literalmente ter food for thought sobre o tema a nível nacional e internacional. Nós contaremos com a participação do Daniel Prontz, fundador da startup suíça Flavor Week, Fábio Elias, da Siemens Digital Industry Software, João Carvalho, da Digital Innovation na Cargill, Heloísa Menezes, especialista em inovação e estratégia na ANPEI, e Lucas Lala, sócio e especialista em AR na Food Robotics. Gostaria de passar a palavra para o Paulo Silveira, CEO e idealizador do Food Tech Hub Brasil, parceiro nosso nesse webinar. Ele é um especialista na indústria de alimentos e já foi CEO da Danisco Ingredients e já teve seu nome citado em 99 como 5 dos principais executivos do Brasil pela Gazeta Mercantil. Embora. É um nome que, se eu ficar aqui, vai ser uma palestra por si só. Então, Paulo, por gentileza, a palavra é sua agora. Bom dia a todos. Good afternoon to everyone in Switzerland. Thank you very much. Obrigado por estar possibilitando o Food Tech Hub fazer um webinar em conjunto com a Swissnex, que eu realmente admiro o trabalho que vocês têm feito no Brasil, essa integração Suíça-Brasil. Queria agradecer demais os convidados, a Heloísa, o João, o Daniel, o Lucas, né, e o Fábio da Siemens, que vai ser muito interessante a palestra dele. Eu vou apresentar um slide aqui. Então, falar um minuto aqui do ecossistema, né? O ecossistema nós começamos no final de 2018 com a ideia de ser a conexão dos principais stakeholders da cadeia de alimentos, né? Sempre olhando a agregação de valor nessa cadeia, né? O Brasil é de fato muito reconhecido na agricultura, mas a gente entende que o food system vai até a ponta do consumidor e a ideia é trazer esse ambiente
de conexão para alavancar a inovação, seja através de startups ou Open Innovation, né? Então, envolve universidades, as principais do Brasil, venture capital, empreendedores, governo e indústria, né? O tema transformação digital é um tema que a gente precisa endereçar essa discussão no Brasil mais fortemente, né? E eu peguei uma pesquisa feita pela Tech Clarity, que é até a parceira da Siemens, se não me engano, e onde eles mostram que o imperativo da inovação digital, a digitalização está mudando tudo, digitalização é obrigatória, inovação de produtos digitais é urgente. Então, se pegar esse gráfico que eu estou mostrando aqui, 65% das empresas dizem que essa transformação é crítica e importante, né? E mais 21% que pode contribuir. Então, vendo esse gráfico aqui, o que impede a gente de evoluir nessa cadeia, se todo mundo, se uma pesquisa de 150 grandes empresas mostram esses números, né? Aqui é um gráfico que saiu da pesquisa. Quais são os principais desafios de negócio que essas empresas responderam, né? Primeiro é entender os requisitos do cliente e do mercado. 52% das empresas responderam que esse é um desafio. A complexidade de desenvolver um produto, 48%. Né? Responder rapidamente às mudanças de mercado, 35%. Mudança no modelo de negócios, 29%. Modelos de produção, globalização, competidores não tradicionais. Tudo isso é um desafio de negócio que as empresas ou estão passando ou irão passar. Isso aí é um fato, né? Em termos de inovação de produtos, os desafios operacionais, né? 41% disseram que a validação do design no estágio inicial é um grande desafio, né? O impacto dessas mudanças, né? Comportamento e desempenho do produto, que é a prototipação, você tem que ir para o mercado testar e voltar, né? Erros de designs incorretos, 27%, né? E aqui é um dado que eu vi muito na minha carreira, garantir que os projetos que têm diferentes disciplinas e departamentos estejam integrados em sintonia, né? Às vezes você tem que voltar para trás porque se perder um documento, a rastreabilidade das decisões, ações de inovação se perdem. Então, a digitalização pode dar uma maior sincronia nesse processo como um todo, né? Principalmente no design thinking e cobrindo todo. É um blockchain de processos, aí, vamos dizer, para você ter uma sequência, né? Nessa pesquisa aparece que os top performances são as empresas, né, que têm maior sucesso em inovação e desenvolvimento de produtos, e que 25% dessas empresas tiveram uma melhora de receita, o dobro que os outros nos últimos 2 anos e 3 vezes mais a margem do que a média das empresas que não adotam a transformação digital. Então, aqui um alento bom das empresas que estão se preparando para a digitalização, que é um resultado na prática, no negócio, na receita e na margem. Então, mas o que a gente fala de maturidade digital? Tem um livro muito interessante que eu já deixo recomendado, que se chama Technology Fallacy, que assim, a transformação digital tem tudo a ver, não é a tecnologia em si, né? É todo um alinhamento de pessoas, cultura, estrutura, né? E as tarefas na organização, aproveitando essa infraestrutura de tecnologia fora e dentro da organização. Se não tivesse alinhamento, é difícil você ter um resultado nessa maturidade e transformação digital, né? E aqui para ver como que o exemplo prático, né, do Food Tech Hub nessa transformação, a gente tem algumas verticais de interesse que a gente olha para investir e desenvolver, que são os produtos, processos, novas tecnologias, né, o food service, embalagens inteligentes, food waste, food safety.
E no eixo X, você tem as tendências de RH, que a gente precisa capacitar os funcionários e os colaboradores das organizações na vertente digital, né? Estimular o empreendedorismo e trazer novas habilidades, né, para essas pessoas que vão trabalhar no novo, no futuro, né? E embaixo você tem toda a parte de tecnologia, com blockchain, inteligência artificial, processos, a realidade aumentada 3D. Então, assim, dois ou três exemplos práticos que a gente tem visto, né? IoT no food waste, por exemplo, né? Inteligência artificial na quantificação de dados de laboratório, de análise. Em uma empresa grande que tem muitas análises de produtos, você pode trabalhar com inteligência artificial, né? Novas tecnologias para clean process. Então, essas verticais de inovação na cadeia de alimentos certamente vão ter essas duas frentes de pessoas e tecnologia. Agradeço aqui, espero. Agora eu passo a palavra para a Heloísa aí. Bom, muito obrigada. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Swissnex e Foodtech Hub pelo convite para a Ampei. A Ampei, como já foi colocado pela Naira, é uma associação nacional que reúne mais de 200 empresas e entidades inovadoras no Brasil. Então, responsável por fazer advocacy de política tecnológica, política de inovação, em favor de mais inovação no Brasil. Promove networking entre os associados, muita troca de conhecimento prático e capacitação. Então, é um prazer estar aqui representando a Ampei, e já a coloco à disposição não só dos associados, dos não associados. Obrigada por esse tema que muito me interessa também pessoalmente, como pesquisadora também, né? Eu venho estudando muito sobre economia digital e, de fato, a aposta que qualquer país tem que fazer. A crise atual que vivemos demonstra a urgência, se tornou muito mais urgente do que antes, fazer, praticar, tanto no nível de país, como das pessoas e principalmente das empresas. Todo mundo tem que fazer sua transformação digital, todo mundo tem que se digitalizar e não digitalizar só processos, mas inclusive o mindset, né? Eu estive nesse mesmo período do ano passado na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, onde eu estudei economia digital, enfim. Uma das coisas que mais impressiona é que é a economia que cresce 3 vezes mais rápido que a economia tradicional e tem uma capacidade de spillover horizontal dentro das fábricas, dentro das empresas, mas também fora do país, né? E fora das empresas. Então, uma capacidade de gerar spillovers impressionante. Então, como foi apresentado aí, né, a gente tem inúmeras aplicações e inúmeras oportunidades de trabalhar. Não poderia deixar de ser o mesmo para a indústria de alimentos, né? E levar alimentos sempre foi um grande desafio global. Levar alimentos para a mesa, né, de todo mundo é um dos grandes desafios globais. E a tecnologia sempre desempenhou papel fundamental na cadeia produtiva de alimentos, né? Antes as tecnologias eram mais ligadas à mecânica ou avanços na química, mais recentemente biotecnologia, biologia molecular e genética. O que é novo é a convergência tecnológica, é como as tecnologias digitais associadas a essas outras tecnologias fazem o desenvolvimento tecnológico avançar com muito mais rapidez e gerar
o que a gente fala de pervasividade. Hoje essas tecnologias disruptivas, né, elas têm um potencial de entrar em qualquer negócio, em qualquer atividade, em qualquer ramo de pesquisa, né? Essas tecnologias disruptivas são o que fazem a convergência tecnológica de ser capaz de se aplicar em qualquer ramo, em etapa de processo de produção, enfim. E agora, nos tempos de Covid, isso ficou claramente demonstrado, né? Com a capacidade de gerar diagnóstico, tratamento de doenças, enfim. Como é que tecnologias de informação ajudaram os especialistas em vacina, em diagnóstico, a alavancar e gerar soluções em mais curto prazo, né? Então, o potencial de impacto em toda a cadeia de valor de alimentos é enorme e já está alterando o modo de fazer P&D, está transformando máquinas, equipamentos e formas de produção agropecuária e está criando um mercado agrícola digital, o que é importante, né? Transformação digital, como já foi dito, não é só tecnologia, é cultura, é processo, pessoas, né? Mas eu destaco a importância dos dados, da utilização dos dados e sua associação com as tecnologias, né? Associação com o uso de drones, de sensores, softwares de gestão, internet das coisas, ou internet de tudo, inteligência artificial, deep learning, robótica, blockchain, enfim. O importante dessas aplicações é o uso dos dados. Eu estava outro dia assistindo um webinar de um produtor lá de Santa Catarina de drones, né? E ele falou que hoje já tem 25 mil drones profissionais no Brasil, num total de 100 mil, e que eles montaram um marketplace de operadores de drone, né? E um ponto importante, né, que ele colocou, a aplicação maior do negócio dele é na agricultura. Que o agricultor precisa não só de ferramenta, mas de informação para ter a gestão mais eficiente. Então, não adianta ter o drone monitorando áreas degradadas, monitorando aonde ele vai pulverizar, mas ele precisa usar esse dado a seu favor, para ter mais eficiência, para ter mais produtividade, né? Usar de maneira eficiência os recursos produtivos. Voltando à convergência tecnológica e essas tecnologias disruptivas, né? A sua aplicação na pesquisa, por exemplo, na pesquisa agrícola, né? Ela já está mudando a rotina e o rumo das pesquisas agrícolas. A biologia avançada, que manipula e sintetiza quimicamente sequências de DNA, está desenvolvendo novas rotas metabólicas que melhoram plantas, aumentam a produtividade e também apoia a produção de alimentos funcionais. Mais recentemente, né, com edição genética de precisão, com CRISPR, estão buscando genomas para modificar o metabolismo das plantas, né? Imagina o nível o impacto que isso vai ter no melhoramento das plantas, na produtividade e na redução de custos também. Em todos os elos da cadeia de alimentos, as tecnologias como as genéticas requerem, e aí volta a convergência tecnológica, requerem o apoio da bioinformática, da matemática, da estatística, da computação e das estratégias de aprendizagem de máquina para estudos por exemplo, de interações gênicas, né? A aplicação na produção agrícola e pecuária é enorme, é infindável. Internet das coisas, inteligência artificial e big data, a partir, cruzando, né, com obtenção de dados em tempo real, né? Hoje a gente já tem máquinas acionadas remotamente, já é uma realidade também
máquinas autônomas atuando no campo, né, que coletam por sensores dados em plataformas colaborativas, mídias sociais e pode compartilhá-los, né? E isso pode permitir intensificação de arquiteturas de Big Data, mineração de dados e construção de algoritmos cada vez mais inteligentes e precisos. Então, com isso, a gente vai ter uma capacidade de predição que vai afetar predição de intempéries, de pragas, de doenças, previsão de clima, ajudando o manejo de rebanho, manejo das safras, identificação de doenças e gerando uma forma mais eficiente de dosar e de aplicar intensivos, de automatizar a irrigação e lá no final do mercado também até cotação de produtos, comercialização da produção. Então, novos drones, estações meteorológicas, GPS de precisão, câmeras interconectadas, tudo gerando informação que precisa ser tratada, que precisa ser bem gerida pelo agricultor e também pela indústria de alimentos, né? Na pecuária também as aplicações são as mesmas. E na produção de alimentos, hoje a gente vê, né, na etapa industrial, produção de carne sem carne, internet das coisas, né, aplicadas aos processos de produção. Já foi falado também sobre embalagens inteligentes que permitem rastreabilidade, ou melhor, conservação de alimentos. E também lá, indo mais adiante na cadeia de produção, varejo, logística, né? Hoje a gente já vê várias empresas, até startups, trabalhando em ferramentas de melhoria do processo de logística de produção, aí de novo, com dados, fornecendo dados para tomada de decisões relacionadas à logística. Então, a gente está falando aí de um mercado agrícola digital que vai transformar todas as relações da cadeia de produção. De novo, a maior riqueza da economia digital está nos dados, e quanto mais plataformas abertas, dados abertos, a gente vai ter mais acesso às informações e possibilidade de aplicabilidade generalizada. Sem dados abertos e sem plataformas abertas, a gente vai ter mais dificuldade de fomentar a economia, a inovação aberta. A gente vai ter menos possibilidade de colocar um lago de startups que a gente tem hoje no Brasil em conexão com grandes empresas que demandam mais inovação e inovação mais rápida e mais barata, né? Então, dados abertos é fundamental, e essas tecnologias hoje estão também disponíveis para facilitar essa maior convergência da tecnologia, né? E, enfim, a gente tem inúmeras aplicações também no varejo, vários marketplaces de produtos específicos sendo criados, drones no delivery e também nos contratos, né? Contratos digitais, criptomoedas podem reduzir o custo de intermediação na agricultura. Para finalizar, só uma visão geral sobre os principais desafios no meu modo de ver. O Brasil é sempre uma referência mundial em inovação tecnológica na agricultura tropical, e nós temos uma grande responsabilidade no mundo no aumento da produção, na oferta da produção de alimentos, né? Para todo mundo. Então, nosso desafio é, de novo, produzir mais, com menos e com sustentabilidade. Voltando na transformação digital para a agricultura e para a indústria de alimentos, né?
um dos principais desafios é generalizar essa agricultura 4.0 em todos os segmentos agrícolas, né? Hoje a gente já tem um percentual muito grande de agricultores usando ferramentas digitais, né? Mas o nível de profundidade, o nível de aplicação ainda é muito baixo o nível de utilização não está bem distribuído entre os produtores. Depende do porte, depende do seu nível de dinamismo, depende da sua capitalização, da capacidade financeira e principalmente da capacidade de gestão para absorção dessas novas tecnologias. Tem segmentos que estão mais bem preparados, eu diria que os produtores de grãos, de carne, de cana, enfim, e essa cadeia na sequência, né? Então, esse é um desafio, a generalização por setores, por porte, que está relacionado também à capacidade de gestão e de capitalização. O segundo grande desafio, no meu modo de ver, é a cultura digital. Cultura digital, educação e a gestão rural. De novo, transformação digital não é tecnologia, não é só tecnologia. Primeiro, tem que se trabalhar a capacidade de gestão, a cultura, a capacidade de absorver dados. E, por fim, o terceiro grande desafio é o da infraestrutura. Nós não temos capacidade de acesso e de acessibilidade tão amplamente difundida no campo, nem na cidade, muito menos no campo, né? Nós não temos banda larga, não temos acesso a todos os agricultores nesse país enorme, e mesmo indústrias de alimento, as pequenas, também sofrem por problemas de conectividade. E para fechar, o Brasil tem tudo para ser um dos grandes líderes globais nesse processo. A gente deve avançar em cultura digital, em estimular a inovação aberta na cadeia produtiva para fazer com que as inovações criadas pelas agtechs, que são muitas, né? A gente tem um monte de startup trabalhando nesse setor, fazer com que essas inovações cheguem mais rápido a todos os elos da cadeia produtiva. E, novamente, agradeço a oportunidade dada à ANPEI para estar aqui nesse webinar, e a ANPEI está pronta para estimular as empresas na gestão da inovação, que inclui cada vez mais o uso dessas tecnologias disruptivas. Obrigada. Obrigado você, Heloísa. Eu já tenho eu mesmo umas 4 questões para você, mas nós vamos fazer lá para frente, né? Então, agora eu passo a palavra para o João Carvalho, Alexandre Carvalho da Cargill, tem uma experiência prática muito grande disso. João, por favor. Bom, João Alexandre Carvalho, eu estou na Cargill, lidero projetos de inovação digital. Vou contar um pouquinho mais para vocês, algumas coisas que a gente tem trabalhado, como a gente vê a questão. E estou há 2 anos, quase 2 anos, trabalhando com isso na Cargill. E a gente atua desde a parte da agrícola até no ponto de venda. Então, a gente está no meio e a gente trata as 2 pontas como cliente. Então, a gente tem cliente para caramba, para deixar feliz, e precisa de muita tecnologia para fazer isso. Antes da Cargill, tive experiência em novos negócios, empreendedorismo, tive startup minha, trabalhei em outras também por uns 6 anos, trabalhei também em indústria farmacêutica, em área de inovação e projetos estratégicos e em consultoria de estratégia. E, bom, estou feliz de poder estar hoje aqui, compartilhando um pouquinho das experiências e do que a gente tem feito aqui na Cargill. E obrigado, Paulo, obrigado, Mayra, pelo convite. Obrigado, Heloísa, Daniel, e por dividir comigo aí esse espaço. Vou falando um pouquinho sobre a Cargill, contando o que a gente tem feito. Mayra, Paulo, quanto tempo eu tenho? Só para me organizar aqui e não te deixar tempo para as perguntas.
10 minutos como a Heloísa, João. Tá bom. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, tá tudo ótimo. Ah, tá bacana. Bom, Cargill é uma empresa líder em setor agroalimentício, né? A gente tem 160 mil funcionários em 70 países. Trago isso um pouco para vocês imaginarem como que é a complexidade de pensar em transformação digital numa empresa que tem operação em 125 países, né? Todas as questões que envolvem, enfim, uma cadeia que vai desde a agricultura, da produção animal, até os varejistas, distribuidores, comércio internacional. Enfim, em tecnologia, a gente costuma dividir um pouquinho em dois tipos, aquele Mode 1 e Mode 2. Então, a gente tem o modo 1, que é muito trabalhar a eficiência operacional, digitalizar o que a gente tem, modernizar processos, com sistemas de ERP, sistemas transacionais. Então, tem uma equipe gigantesca fazendo business case e entendendo a aplicação de tecnologias que a gente pode usar para garantir que o produto, o agricultor vai ser bem pago numa ponta e o produto vai chegar a preço acessível para os consumidores na outra ponta, né? Então, esse é muito o Mode 1. E aí a gente, num mundo com tanta mudança, com tanta tecnologia acontecendo, incerteza também política, tudo isso, a gente também trabalha num Mode 2, Mode 2, que é mais exploratório, mais experimental, a gente entender como tecnologias digitais, que vai além da tecnologia, o mindset digital pode ajudar a gente a fazer negócios de outra forma e entender também, eu acho que o que é chave aqui, um dos trabalhos que a gente faz muito, é entender a estratégia. A estratégia aqui envolve a gente escolher o que a gente não vai fazer. É muito fácil gastar milhões em projetos de tecnologia sem ter o resultado claro. Então, a gente entende muito bem qual que é o resultado esperado, qual que é o rumo, qual que é a estratégia. E no modo 2, principalmente, a gente é muito focado no resultado que a gente quer atingir lá na frente, na visão do que a gente quer chegar. A gente sabe que o caminho a gente vai aprendendo, vai pivotando, mas o importante aí é a gente manter no caminho certo, né? E as expectativas cada vez são maiores, né? Porque um pouco que a Heloísa mencionou, convergência tecnológica, cada tecnologia, cada coisa que se torna possível, ela se soma a todas as outras. Então, a matriz de aplicação de tecnologia versus os problemas que a gente tem, ela é virtualmente infinita, sabe? Você tem um problema, você tem 500 milhões de abordagens tecnológicas para resolver ele. Qual que vai dar certo? Muitas vezes a gente não sabe. A gente tem que testar, tem que rodar um pouco, tem que fazer pequenos pilotos, tem que até ir ganhando confiança e reduzindo essa incerteza, né? Mas também tem novas fontes de valor, né? A Heloísa também mencionou que novas tecnologias, novas empresas e ganham muito, crescem muito maior do que a média da economia ou a economia tradicional. E a gente, como uma empresa que está muito presente em mercados maduros, a gente também fica pensando, o que mais que a gente pode atuar na nossa cadeia para agregar mais valor e crescer de forma mais significativa também atendendo esses clientes, né? Então, tudo isso é um ritmo de mudança muito grande. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma operação para manter, a gente também tem que tomar cuidado de criar coisas novas e continuar relevante para os nossos clientes e parceiros, né? Então, dentro dessa nossa cadeia, a gente é muito fiel ao objetivo de ser um trusted partner. E aí vocês vão ver um pouco o papel que a tecnologia tem em trazer transparência, em ajudar a gente a trabalhar com sustentabilidade e criar novas formas também de atender. Então, um exemplo que eu trouxe aqui, por exemplo, segurança para a gente é um valor. A gente opera
muitas facilities e tem uma operação muito pesada, enfim, no mundo inteiro. E, por exemplo, aí tem um exemplo de como a gente usa tecnologia para, ao invés de ter pessoas subindo em altura, andando e tudo, a gente usa drones para fazer inspeção em várias das facilities. Esse é um exemplo de aplicação pontual, mas que mostra um pouquinho como a tecnologia pode melhorar a vida das pessoas e garantir também que a gente consiga fazer mais inspeções e manter mais confiabilidade do processo. Então, a gente sempre está pensando também em como melhorar a vida das pessoas, né? E aí, se a gente dá uma olhada um pouquinho no nosso negócio, as várias camadas que eles têm, a gente tem uma camada que é puramente digital, que tem a ver com dados, que tem a ver com entender como está a segurança alimentar no mundo, que tem a ver com risco, trading de commodity global, que tem a ver com soluções financeiras, financiar a cadeia para que seja possível essas transações e reduzir o risco de toda a cadeia para não ter nenhuma disrupção, mesmo numa crise dessa que a gente está vendo hoje, a gente não tem, enfim, está conseguindo trabalhar muito bem para garantir que todo mundo tenha acesso, né? E quando a gente vai para uma segunda camada, que é a camada de transformação, aí tem muita coisa de indústria 4.0, e a gente entender o que entra, o que sai, como processa isso da melhor forma possível, como conecta todas as operações que tem aí dentro. E uma última também, tem que transportar tudo isso, né? Então, até um dos novos negócios, novas formas da gente encarar esse mundo, a gente vê que, às vezes, competidor vira parceiro, vira cliente, vira tudo, né? Então, a gente tem uma joint venture com a Cargill, com vários competidores, que até está baseada na Suíça, a Covantes, que a gente usa a tecnologia de blockchain para controlar transporte, o post-trade, né? Fazer a execução post-trade. Depois que teve o trade, todo aquele desembaraço, aquelas documentações, garantir segurança, garantir que esse custo transacional é reduzido, é o objetivo dessa joint venture com alguns dos nossos concorrentes, né? Enfim, toda a cadeia ganha com isso e a gente consegue mais competitividade usando tecnologia. Esse é um exemplo muito bacana que a gente tem investido, que são esses consórcios setoriais. E no exemplo de foods, é muito claro que, enfim, ninguém come bits e bytes, né? Mas garantir toda... Assim, a gente tem uma produção muito maior do que a gente precisa e muita gente passa fome. Como é que essas coisas se encaixam? Na diversidade do que cada um quer comer, né? Tudo isso a gente precisa de um fluxo de informações e dados gigantesco. E aí que entra todas as questões de tecnologia que a gente tem trabalhado, né? Então, se vocês olham as tendências, as coisas principais que a gente leva em consideração, transformação digital está bem no centro, mas ela também é enabler de várias outras. Enfim, se a gente pensa na velocidade que o supply chain está mudando, todas as questões de sustentabilidade que a gente subindo a régua diariamente, questões de transparência também, todo mundo saber de onde vem, para onde vai, o que passou e garantir que justiça dentro dessa cadeia de produção, né? E também prover que, no nosso caso, a gente muito olhando para a proteína, mas prover alimentação que a Cargill tem um posicionamento muito claro de, enfim, se o consumidor quer consumir, a gente vai dar um jeito de produzir, estruturar a cadeia para que isso chegue lá. Então, a gente vê agora, por exemplo, a gente lançando agora, próximo mês, linha de proteína vegetal na China. Enfim, tem muita coisa bacana acontecendo no mundo. Então, algumas coisas estão acelerando o nosso crescimento e soluções digitais é uma delas. A gente acredita muito que dá para fazer, a gente pode participar também de uma economia digital, a gente tem investido muito nisso, além de digitalizar a nossa cadeia, a gente também tem investido em atuar na digitalização e historicamente, nos últimos algumas dezenas de anos, que a Cargill vem reinvestindo 80% do que ganha em
em projetos, seja por aquisição, seja alguma dessas linhas aí de muito focado em data driven, enfim, todo mundo que sabe operar um Power BI, um Tableau, boa parte dos analistas tem essa expertise, porque não dá mais para operar sem entender muito bem o que está acontecendo, sabe? Sem esse nível de conhecimento das informações. E alguns exemplos aqui, só para... essa figura aqui, ela é enigmática, são novas realidades que a gente vai criando, né? Então, a gente precisa levar a tecnologia onde mais precisa. Então, por exemplo, às vezes onde o gap é maior, a tecnologia é mais fácil de ser implantada. Então, por exemplo, caso de a gente levando transações eletrônicas para cacau na Ásia, trabalhando na África, trabalhando com questões de segurança também para manejo de gado nos Estados Unidos, onde a gente tem uma operação muito grande. Esse é um produto digital que, enfim, operando um pouco na África do Sul, aqui um pouco no Brasil também, a gente tem desenvolvido vários produtos de trading para garantir segurança também para os nossos parceiros, né? Quem opera fica atrelado a algum custo na cadeia a risco de commodity, a gente tem como reduzir esse risco e atuar junto com os parceiros com relação a isso. E investido também em entender, por exemplo, comportamento animal com visão artificial, visão computacional e inteligência artificial, prevendo doenças antes mesmo delas se manifestarem, né? Esses são alguns, a gente atua fazendo desenvolvimento interno e também investindo em startups que possam vir a ser parceiras. Esse caso específico é um investimento numa startup que era bem R&D, a gente fez um modelo de go-to-market e continua desenvolvendo com ela. A gente também tem investimento em empresas de tecnologia mais estabelecidas, como aqui no Brasil a gente investiu, por exemplo, na Agrinas, que é líder em software para suínos, a gente levando eles para vários lugares do mundo. Então, essas são algumas questões que eu queria compartilhar para vocês. Obrigado, Paulo. Desculpa ter estourado um pouquinho aqui, entrado um pouquinho no espaço das perguntas. Não, João, eu te agradeço demais, muito legal. Depois a gente faz as perguntas. Eu queria passar a palavra agora para o Fábio, da Siemens, que vai explicar para eles o que a Siemens está pensando para a América Latina, para nós todos aqui. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer aí a oportunidade, o convite para participar desse webinar, né, com um tema tão interessante. Meu nome é Fábio Elias, eu sou responsável sou gerente de portfólio de soluções de digitalização da Siemens Industry Software aqui no Brasil, responsável também pelo desenvolvimento de negócios para a indústria de alimentos. E hoje, nos próximos minutos, eu gostaria de passar um pouco, né, compartilhar com vocês um pouco da visão da Siemens sobre o processo de digitalização na indústria de alimentos e como, né, esse processo pode ajudar as empresas a acelerar o processo de transformação digital. Estão vendo o meu slide? Sim. Tá demorando um pouco de passar. Bom, eu tenho aqui um statement, né, de um estudo da Nielsen, é um estudo de 2016 que fala, né, sobre processo de inovação, Breakthrough Report, onde fala, né, que se vê que vai se ver mais mudanças, né, na indústria de CPG como um todo nos próximos 5 anos do que nos últimos 50, né? E com cada cliente com que a gente conversa, a gente fala, muitos confirmam, é claro que cada indústria, cada segmento tem uma realidade um pouco diferente, mas na prática a gente vê isso com uma grande verdade, né? A gente está vendo um processo de transformação em geral na indústria, muito alavancado pela disponibilidade da informação, pelas tecnologias transformacionais que estão disponíveis, e a gente vê isso como um processo sem volta praticamente, né? Hoje, né, e sem repetir o que o Paulo já falou, a Heloísa falou, o João falou, a gente vê, né, uma mudança grande na indústria, cada vez mais focada em atender, né, colocar o cliente no centro do negócio e atender todo esse processo de transformação que esse cliente traz por conta dessa nova dinâmica.
Então, a gente entende que existe um grande impacto em como as empresas operam, como elas olham para o mercado, como elas entregam e desenvolvem produtos, como ela operacionaliza, ela produz esses produtos, depois entrega, disponibiliza, né? Então, aqui só resumindo, né, algumas grandes macro tendências, sem querer me limitar aqui, mas uma delas que chama bastante atenção, uma tendência aí de sair um pouco da visão do mercado de massa e cada vez mais entrar no mercado de personalização. A gente vê cada vez mais uma demanda, né, da indústria como um todo, de entender a necessidade específica de seus clientes e conseguir individualizar, personalizar produtos para atender essa demanda. Fazer isso com agilidade, né, para não perder a oportunidade de mercado, entender rapidamente essa demanda e conseguir traduzir isso em um novo produto, ou, né, produzir, colocar no mercado, trazer um nível de qualidade superior, né, um nível de qualidade premium, trazer muito, e cada vez os clientes estão pedindo por isso, né, o apelo, né, de produtos sustentáveis, e isso você tem que demonstrar muitas vezes, né, criar um processo bem estruturado onde você mostra a rastreabilidade do seu produto, da origem, né, até a mesa do consumidor, e sem contar a questão do apelo, né, de um produto mais saudável, né. Isso são algumas demandas, na verdade. Isso traz uma complexidade enorme para a indústria, né, como um todo, para toda a operação. Na verdade, a gente fala que é uma explosão de complexidade. Até o relatório do Tech Clarity que o Paulo apresentou mostra aí a complexidade como um dos principais desafios da indústria como um todo. E na prática, o que a gente vê é que não é algo que você pode combater. Na verdade, isso é um caminho sem volta. A complexidade ela vai ser uma realidade cada vez maior daqui para frente, né? Então, os líderes dessa indústria ou desse novo, né, novo momento não vai ser aquele que combate ou tenta limitar a complexidade, né? Ou pelo menos simplificar ela. Claro, a gente sempre busca simplificar a complexidade, mas realmente quem olha isso e como uma grande transformação, mudança e abraça isso, né? E traz para dentro do DNA da empresa e usa isso como uma vantagem competitiva, uma capacidade de se mover mais rápido que os concorrentes e estar à frente dentro das possibilidades que o mercado traz. Então, operar nesse novo mundo, né, a gente fala, não tem volta, né, a mudança é inevitável, se fala muito, né, do digital darwinismo, né, ou seja, sobreviver nesse novo mercado exige você trabalhar, operar de uma forma diferente, né? Romper a barreira com os modelos tradicionais que se vinham construindo, né? Com uma abordagem muito incremental, um modelo mais reativo, muito centrado na própria estratégia da empresa, para um modelo mais ágil, né? E adaptativo, onde você possa olhar, escutar mais rápido o mercado e poder responder aquilo que realmente é necessário, aquilo que é realmente importante para o cliente. E isso envolve repensar, muitas vezes, processos, né? E como você endereça isso por toda a organização. Então, transformar, né, as empresas tradicionais em empresas digitais, né? Essa é a grande proposta quando a gente fala de digitalização. E um dos conceitos-chave, quando a gente fala desse processo, é justamente trazer, né, a integração do que seria o mundo físico com o mundo virtual, né? A proposta é que a gente consiga, não simplesmente, quando a gente fala de digitalização, a gente não está falando de simplesmente transformar aquilo que é manual, ou um dado, um report, uma entrada de dados em algo que possa ser digital e utilizado. Não é só uma questão de entrada de dados, é simplesmente, não é só isso, é muito mais do que isso, na verdade, é criar modelos digitais que permitam representar toda a sua operação, desde o processo de desenvolvimento de produto, a produção, até a entrega do produto final, de forma que você possa elaborar esses processos, possa validar virtualmente esses processos, simular, estabelecer predições e usar toda essa gama de informação para que quando você for no mundo real, você possa ser mais assertivo, eficiente. É muito mais barato você errar no mundo virtual, né? Você consegue acelerar, agilizar o processo, testar, simular. Fazer isso, né? Ainda no mundo virtual, ele incorre menos custo. Você não está empenhando material, não está empenhando recurso, né? É mais o capital intelectual. Você consegue fazer isso muito mais rápido, sem custo, para quando você for no mundo real, você fazer isso com muito mais eficiência, né? E capitalizar, é claro, no grande volume de dados, como foi falado, que é trafegado e gerado, né, a partir das experiências que você tem, por exemplo, no mundo real. A proposta aqui de integrar os dois mundos é justamente colocar a operação na sua mão de forma que você possa, né, endereçar novas necessidades, primeiro validá-la no mundo virtual, levar isso rapidamente para o mundo real e utilizar todo o feedback, né, tudo que realmente acontece no mundo real
para retroalimentar esse modelo virtual e criar um ciclo virtuoso aí de melhoria contínua, integrando esses dois mundos. A esse conceito, isso é um termo que a CIMIS usa, mas é um termo comum no mercado, né? A gente fala da construção do gêmeo digital, né? Que nada mais é do que uma representação virtual de toda a sua operação, e a gente divide isso pelo menos em 3 grandes domínios, né, de informação, né? O processo que está relacionado ali ao desenvolvimento do produto propriamente dito, nós chamamos de ideação. Então, onde você está criando, né, o desenvolvimento da sua fórmula, da receita, o desenvolvimento da embalagem, do rótulo, né, da arte final, a análise estrutural desse produto, olhando as condições que ele vai ser submetido, como que vai ser a dinâmica de transporte. Então, praticamente a gente cria aqui o gêmeo digital do produto. Um outro pilar importante é a realização, né? Como que eu vou executar, uma vez que eu tenho essa definição do produto, como eu vou executar ele no mundo físico, e ainda aqui no mundo virtual, né? Tem uma representação virtual da sua produção, da sua planta, da sua operação, das máquinas, dos equipamentos, processos, como eles estão integrados, para que você possa simular, colocar diferentes cenários de demanda, introdução de novos produtos, análise de capacidade, regimes diferentes de trabalho. Se eu vou trabalhar com células automatizadas ou com processos manuais, você conseguir simular esse ambiente produtivo ainda no mundo virtual, testar, validar, identificar possíveis erros antes, né, principalmente validando, né, cenários de CAPEX, antes de fazer um investimento propriamente dito, né, no mundo físico, né, com o empenho desse capital. Então, a esse processo a gente chama de criação do gêmeo digital da produção. Você ter essa representação para que você possa validar, testar esses processos antes, né, de ir para o mundo físico. E por último, uma vez que você tem a planta estabelecida, você tem a sua operação estabelecida, é criar o gêmeo digital da performance, né, da utilização realmente. Então é onde você vai estar criando condições de monitorar em tempo real aquilo que está realmente acontecendo na sua planta, na sua operação, entender os desvios, rapidamente conseguir identificar e agir sobre esses desvios, né? Não é tirar aquela visão tradicional, puxa, eu olho hoje o relatório do que aconteceu no dia anterior, você está olhando no espelho, está olhando no retrovisor, a oportunidade que você tinha de limitar, né, ou evitar perdas, passou, agora você está trabalhando em algo muito mais reativo. Então, a ideia é justamente trabalhar, e aí existe uma grande quantidade de tecnologias em cada um desses grandes domínios de informação que precisam ser compostas, integradas para poder chegar nessa visão que a gente fala, né, da construção do gêmeo digital completo da operação. Foi colocado aqui, então aqui na prática a gente está combinando uma série de tecnologias, né? Tecnologias transformacionais, tecnologias disruptivas, né? E eliminando a barreira entre processos, domínios, né? Bem conhecidos aí de informação, para que você possa justamente criar esse processo de inovação muito mais rápido, muito mais integrado por toda a corporação. Aqui a gente fala de integrar, então basicamente toda a cadeia de valor, é deixar de olhar a operação em silos, né, e olhar o processo de uma forma unificada, estruturada, integrando todo esse fluxo de informação. Então, desde o processo de desenvolvimento de produto, passando pelo planejamento da produção, e depois levando isso para o mundo físico através da automação de processos e depois a gestão dessas operações em tempo real até a entrega do produto no mercado. Então, essa é uma das proposições de valor da CIMIS, né, a construção desse gêmeo digital da operação, de forma que você possa, né, no mundo virtual, simular produtos, processos, pessoas e a interação com o mundo físico, né, mas ainda, né, de uma forma ágil, né, e criando previsibilidade, predição, de forma que quando você for levar isso para o processo, para o mundo real, você consiga fazer isso com mais assertividade e utilizar o resultado, né, os insights que saem do mundo real para poder novamente retroalimentar esse modelo virtual, né? Quanto mais completo e estruturado o seu modelo virtual, mais rápido e mais ágil você consegue atender e trabalhar, né, em novas demandas. Basicamente aqui, né, dando um pouco mais de exemplo, a gente está falando em construir o gêmeo digital do produto, que vai ali desde o processo da formulação, dos testes de novo produto, do desenvolvimento da embalagem, da análise estrutural. Então a gente está compondo diferentes disciplinas, né, desenvolvimento de produto, análise estrutural, formulação, né, a criação do rótulo integrado com a formulação, principalmente para quem precisa atender diferentes dinâmicas, diferentes mercados, sabe o quanto isso é importante, né, para você poder validar e não ter problemas de recall de produto. Validar tudo isso virtualmente, aí você vai para o mundo digital
da produção, você pode fazer o gêmeo digital dos seus equipamentos, de um processo específico, de um reator, de um misturador, analisar condições de performance, de economia de energia, olhar um modelo virtual de uma planta como um todo, olhar a integração dos processos, buffers, as capacidades de linha, analisar cenários, né, de aumento de capacidade, onde que está o meu gargalo, preciso de uma nova linha, preciso fazer um retrofit de equipamento, né, meu layout comporta esse aumento, vou trabalhar com um turno, 2 turnos, como que vai ser minha operação, ou seja, levar todas essas perguntas ainda para ser validadas no mundo virtual, esse é o gêmeo digital da produção, para depois você aí sim ir para o mundo físico com assertividade, aí é onde existe aí o mundo da automação, onde a Siemens é bem reconhecida, né, com os controladores, os PLCs, os sistemas de supervisão, sensorização, é a automação propriamente dita do processo, onde a gente vai poder capturar os dados do que está realmente acontecendo na produção em tempo real e transformar isso em insights, né, para que você possa ter a visibilidade, a transparência e tomar decisões. E indo além, né, aí a gente fala também de olhar o produto, né, não só do ponto de vista da produção, mas também muitas vezes é importante monitorar o produto por toda a cadeia de valor. E aí existe uma série de tecnologias, né, tanto na produção quanto fora, onde a gente pode trabalhar com IoT, sensorização, criar, né, um grande big data, né, de toda essa operação, de integrar todo esse volume de informação para que você possa rapidamente poder atuar sobre as informações que estão sendo geradas, criar conhecimento e poder utilizar ela para retroalimentar seu processo. Então, a nossa proposta é justamente isso, né? É criar uma plataforma colaborativa, né, onde você deixa de trabalhar com ilhas de informação para trabalhar em modelos colaborativos, onde você possa, né, trafegar com a informação num fluxo de ida e volta para um processo de melhoria contínua e esse é um dos grandes alicerces, né, para poder suportar um processo de transformação digital. Cada empresa vai ter uma dor diferente, não estamos falando aqui de uma solução que resolve tudo, mas é um caminho onde você possa preservar os investimentos para poder trafegar do modelo tradicional para o modelo digital e conseguir fazer isso de uma forma muito mais rápida, tá? Aqui alguns exemplos, né? Deixa eu só cuidar do tempo aqui para não extrapolar muito, mas só para dar uma ideia, aqui é um exemplo de uma planta digital, de uma planta de laticínios, por exemplo, onde eu estou simulando a criação de uma linha de invase, estou criando todo o processo de movimentação de material, tenho a definição dos equipamentos, capacidades, dos tanques, posso, né, modelar como que é o fluxo da informação vindo desde o RP e como que isso impacta no planejamento da produção, simular condições aí de operação, entender os gargalos, o meu parque de tanque, o abastecimento, o delivery, colocar diferentes cenários e avaliar a capacidade da planta, entender gargalos e poder ir, né, cirurgicamente identificar onde vão estar os problemas e aliviar esses gargalos. Então, esses são exemplos, né, de como você pode usar a tecnologia para isso, né? Outro exemplo aqui no caso, uma simulação de processo, de fim de linha, um processo de paletização, onde você pode simular um processo de robotização, inclusive a partir, né, desse modelo virtual, você consegue gerar até o código, né, que precisa ser executado dentro por esse robô e fazer a administração disso. Aqui você pode fazer análise de ergonomia, será que essa operação faz sentido? Foi falado aqui de segurança, é um aspecto importante. Será que faz sentido eu fazer essa operação com um operador, ou então é melhor realmente utilizar um robô? Qual que é o ganho em tempo de ciclo? Se eu vou usar um operador, será que eu preciso, de repente, de um dispositivo? Será que eu posso ter algum problema de segurança, de saúde ocupacional por conta da carga, né, de peso que ele tem que levantar? Então, são ferramentas que permitem analisar e simular virtualmente todos esses processos, né? Por último, a partir do momento que a gente está integrando praticamente toda a cadeia de valor, e a ideia não é só olhar a indústria, olhar desde do campo, né, passando pela indústria até a entrega do produto final, a gente consegue integrar essas informações e montar, né, a rastreabilidade, que a gente fala, a genealogia, de forma fim a fim, e aí muito se utilizando a tecnologia de blockchain, como foi falado,
Então, a gente consegue criar hoje modelos, né, de serialização, e a gente entende que a serialização é uma tendência, cada vez mais a gente está ouvindo os clientes pedir sobre isso, falar sobre isso. Então, você identificar individualmente cada CU, né, cada Consumer Unit, cada produto que você sai ali na ponta da sua produção, identificar ele individualmente para que depois você possa rastrear e entender toda a movimentação desse produto no mercado e estabelecer, inclusive, uma comunicação direta com o seu cliente, que vai ser muito importante daqui para frente. Tá? Bom, pessoal, falando um pouco rápido, mas é essa um pouco a mensagem, né? A gente entende isso, um statement aí do primeiro-ministro do Canadá no World Economic Forum, né? A gente vê que o passo de mudança nunca foi tão rápido e a grande questão é que ele nunca mais vai ser tão devagar quanto antes, ou seja, é uma tendência que não tem volta. Então, aí fica, né, a grande questão de quando, né, e como realmente as empresas precisam participar dessa transformação digital. É isso, pessoal. Fábio, muito obrigado, fascinante. Aqui é tema para só isso, um webinar específico para isso. Te agradeço demais. Sem dúvida. E gostaria agora, like to invite Daniel to tell us about the Flavor Week. That will be also very interesting. Daniel, welcome. Great. Thank you, everyone, for having me. I'm here in sunny Zurich. Unfortunately, not in Brazil. I was supposed to be there earlier this year, but with the situation, not there yet. So I'm going to tell you a little bit about our company and our journey on digital transformation. So we're a startup. We believe in many of the principles that have been discussed in the presentation so far, but we're focused first and foremost on the consumer. We start at the consumer and we work, shall we say, backwards to connect the dots. So our mission is we use the experience of taste. So taste, as I'm sure everyone is aware, is usually the #1 driver in the purchase decision of a consumer for a food product. And so we use a taste where we use a digital tool to connect the consumer understanding to our partners and our customers, which include both food producers, brands, and suppliers that are supplying those companies. So what do we do, which is different? So rather than conducting consumer research in a normal way, using central locations or paper forms or things like this, we really embrace the idea that food is going to become more and more digitally transported, more and more digitally delivered. We definitely see this now, and with the situation that deliveries are increasing, and understanding the consumer is a different problem set than it was in the past. Innovation is faster, startups can innovate quicker, and large companies definitely need to keep up. So what we do is we create what we call a digital tasting experience for the consumer. And what does that mean? That means that consumers actually enter in our application information about products that they eat in their normal life, or information about products that we ask them to purchase. And with that information, we create a digital footprint of their taste preferences, but also their taste perception. And this is an important point because different cultures around the world, different people of different ages, all actually have a different sensoric disposition for what they taste when they consume a food or beverage product. Now, we use that information then to create a product experience. So we actually turn the problem of finding the right product or having the right product in the store, we turn this around and we create a solution for a consumer problem, which is there are a lot of great products out there. There are great things that people can consume, today, and the product selection is only increasing. And we match them to those products based on the data that we have about them and their taste perception and preference. Now, that's what we do to drive a consumer experience around the activity of collecting data, which we do for multiple different things, but our business model is that we then use this data, we structure it, and we sell it to food companies on either a customized basis or through different means. So the process that we typically go through is that we go directly to the consumer experience. So the consumer is in the store, they're shopping online, they're getting something delivered. They validate the fact that they have this product with them through different means, including photos and others.
and they review it, and they create this personalized profile from that data. With that data, we drive these recommendation engine. So we then can recommend products from either a particular brand portfolio or from just generally that are available in that market. Our users share this with each other. So it's very much a digital experience around the consumption occasion and social. And then the manufacturer is gaining access to the insights that we give them, which I'll talk about in a moment. Now, what's actually important about the way in which we create this interaction is really based on trust and authenticity. So one of the issues with digital, of course, is you don't really understand what the person on the other end of the device is doing all of the time. And particularly with food, we need to make sure that we validate the information that they're giving us. And the way we do that is that we actually use our existing database of products, and we have a large sensoric database of products that we've created using our algorithm and regular consumers. And we validate different products that people test and taste in their home against our library in order to screen for authentic responses. We then actually use an incentive scheme, which is very different than the typical market research scheme, where we don't really incentivize with money. We incentivize with this experience, as I discussed before. And this drives a positive user engagement where the user is actually giving us information that is, shall we say, well thoughtful, and it's authentic, because that's what's going to drive their experience around product engagement and product discovery. So we actually find that the quality of our responses is not only faster, less expensive, but also of higher fidelity than other traditional research methods that are using incentives of money in finance. Our output actually is not that dissimilar from what is in the traditional market research space. So what we found actually is that despite the fact that the world is moving very quickly and the fact that the innovation cycle is increasing, as was mentioned in some of the other sessions, actually we found that many of the largest companies have a lot of difficulty adopting digital transformation, and they have a lot of difficulty adopting new ways of doing things. So what we've done in order to help bring that process along is we've more or less modeled all of our deliverables against existing deliverables that they already use. So we've worked together with our customers, and this is, I think, an important point around digital transformation in the food ecosystem, is the idea of co-collaboration and co-creation. We actually are, we're digital people. I have an e-commerce background, and before that I was a commodity trader, always doing digital and data-driven commodity trading, but I don't have a food background. And so in order to really understand how we should craft our digital product and our deliverables, we went directly to our customers and we asked them, we said, what is the most usable and useful way in which we can craft our tools and create our software so that it can drive a meaningful change for your business today. I mean, many times it's possible to talk about far-reaching ideas and visions and what will happen in 10 years and 5 years, but at the end of the day, the company needs to activate those things in a real-life setting using a large global organization that has traditional ways of doing things and norms. And on some level, we needed to meet those norms halfway. So our output is very similar to what you're used to seeing in a traditional consumer insights space. And if I have enough time, I'll go into some of that. But in any case, what is the purpose behind some of this data? Some of you who may be working in larger food companies, you may be familiar with things like market mappings and competitive testing and the types of statistical analysis that drives the understanding of drivers of preference and drivers of liking. But what we found is that actually this data, the most critical thing that it can do is it can drive a discussion and a collaboration either internally around a standard data set. So in R&D or in marketing, there's a common understanding of what actually does the consumer want, what shall we be talking about in our claims, what shall we be changing in our formulation, what shall we be looking out for if we're doing a reformulation. These are all critical components where getting sort of a source of truth, which is common, is sometimes a challenge. And so our data and our platform can help provide that. And then also we see this communication and collaboration going on between suppliers and between companies. So as I mentioned, we have a lot of suppliers like flavor and ingredient companies
who are actually using our software in their interaction with their customers, either through the sales process to evaluate prototypes, or actually in the innovation space where they're trying to, you know, really get very detailed information about how should they change the food matrix in order to achieve the goals that the customer has. Particularly now with limited amounts of travel, you know, people can't actually get together physically. Having this digital space is very interesting. And so we're bringing together, again, we call it connecting the dots, this collaboration that needs to happen between the suppliers and the food producers, the food companies, and, you know, their understanding, the food companies' understanding of their consumer. We take that one step further in our concept, which is that, you know, once we're able to help the CPG company or the brand company understanding their consumers and creating their product, well, then it comes time to help the consumer understand what they could be looking for or what that product is about. And, you know, in the traditional space, if you think, you know, back 20 or 30 years, often the product that was in the shelf in the supermarket was the one the consumer bought. The consumer didn't have a whole lot of other choice. The brands needed to make sure that that product was well accepted by that customer, but that was about it, right? The dynamic now is much different, particularly with online commerce. So many different brands are able to start a food product. They're able to sell that directly online. They're able to use digital media in a very, shall we say, scaled down sort of way in which they can get to the consumer quicker. So the dynamic of only being able to buy what was in the shelf at your local supermarket is changing dramatically. And the consumer has an expectation around this. So we use our data as well to drive consumer targeting. So we're actually doing marketing where we identify consumer groups or consumer dispositions that have actually a higher likelihood of liking the taste of a product and therefore repeat purchasing it. And we help companies to generate digital campaigns around this. So either through their own digital platforms like Facebook, Twitter, and other media, or we can actually do consumer acquisition for them. And we found that this was a natural extension of what we were doing in our market research, because we were basically getting people to go out into the store or into the purchase space, get a product and try it. So we gained a lot of knowledge just to understand how could we identify earlier what the best customer profile is for that product. And so we've worked with a number of different direct-to-consumer businesses doing this, and also now doing it more for startups because many of the challenges that they face is getting new customers. As I mentioned, we like to call it connecting the dots. You know, there was, in some of the other discussions, there was a lot of notes around, you know, connecting all of the points of the value chain. There's a lot of siloed different parts of the food ecosystem. You have a very highly concentrated number of companies that are providing raw inputs, such as Cargill, and then they're supplying a larger number of brand companies, and then finally down through to the consumer. Our taste data and the way we generate this data, which I'm going to show you in a minute or two, is very comparable across the value chain, so we can actually connect this information together. And we've worked with also blockchain companies to put this information into like fresh produce supply chain. Like, can we monitor taste quality at the farm, at the distribution center, and then finally all the way through to the consumer when they're in the store or in the quick service restaurant? You know, should the tomato be 5 days old or 9 days old in order to meet the consumer expectation in the best way? And this really is, again, facilitated by our consumer profiling technology, which I'm going to just show you quickly. So we also license our software. We are a user of our software when we run consumer studies, but then we also license the software. And the software is very similar to a typical survey type tool, but it drives an interaction in a responsive web application that can also be white labeled. So if a consumer scans a barcode or a QR code on a package, or if they get a promotion or a digital engagement from us through social media, they might come to something like this, which is customizable. They click on this, they can see a whole, you know, range of products that they might be finding in the store that they can review in order to build up their profile. They will pick one of them. We construct these very standard types of sensory questions
these are Likert scales and other types of jar questions. And we basically, it's like a sensory tool then in the consumer's hand. And then we employ this type of question, which we developed an IP around, which is a machine learning driven pairwise question. So the problem really in consumer understanding from a food point of view is not understanding so much liking. You can ask people which products they like versus others, and actually you can see this in purchase data. One of the problems is understanding what is the person's experience that they actually have. And the reason why this is difficult is that normal people don't have a language of taste and flavor where they can describe what something tastes like. There are these very abstract scales that are used in sensory analysis that require training. So what our methodology does is it operates on the idea that normal consumers can tell the difference between things, but they don't know how to scale them. So in this case, the consumer would taste the product, they're physically eating or drinking the product in their normal, natural moment, and they say, okay, it's more sweet than caramelic, it's more caramelic than creamy, it's more roasted than vanilla, it's more vanilla than bitter, it's more creamy than vanilla, roasted, and they continue on like this. We're tracking these patterns for consistency, and also not every consumer will answer the same, but over the course of a large number of responses, we build a statistical model which allows us to generate a personal profile for them. What we use to generate this personal profile that's a cross-category profile of their liking and perception, but then we also aggregate this information to be able to show what is the market level data. And I'll just show one brief example of that output. This is all sanitized information. So there's a, oops, wrong slide. That's the back end of our software. Here, so just take a moment to load. So we obviously can collect all of the demographic information, et cetera, that we have. Again, these are pretty standard features for an online survey tool or an online engagement tool. But the key component that we built with respect to taste and flavor is the ability to do these large sensoric profiles with high statistical accuracy, because we have essentially what is a very large panel in that specific country. And we use this data to construct statistical models of drivers of liking, drivers of preference, like what are the aspects of the sensoric profiles that are driving preference or lack thereof in that market. And then what we can also do is model the products in a three-dimensional digital space together with potential prototypes. So in the innovations process, we can map what is a market product and what are the market products that are really popular or driving preference in the market against a prototype, what can dramatically decrease the innovation cycle for the development of a new food product, because you don't have to constantly be going and interacting with the consumer every time you come with a new formulation. We still do send samples to consumers at the end of this process, but the activity of sending samples is very time consuming and very expensive. And therefore we try to use these statistical models and some machine learning methods in order to understand where do particular products fall in the liking space, but also where should we be triangulating a product if we're going to produce something that is new so that it's more likely to win. And again, these methods that we employ are not new to the food system. They're not new to the food companies we work with. They're just simply digitized, which makes them faster, less expensive, and as I said, in many ways more reliable for a couple of different reasons. Daniel, I hate to do that. Yes, but, I think I am finished anyway. We have to finish. We have only 10 minutes left, okay. And it's quite interesting. Congratulations, and thank you very much for very nice presentation. Sorry for the time running over time, but I am finished and welcome any questions, of course. Okay, now Lucas, passo a palavra, deixo só, o Lucas é um empreendedor que eu encontrei há um ano e meio atrás, realmente nasceu empreendedor, tem umas ideias muito legais de produtos e soluções. Então, Lucas, por favor. Obrigado, Paulo, pelo convite, pela organização do evento. Obrigado, Naira, e a todos envolvidos aqui. É um prazer muito grande estar com vocês, uma honra com esse participante. E
nós vamos conversar um pouquinho, vou apresentar, na verdade, duas soluções. São duas empresas, a Syndeton e a Food Robotics, na sequência, com a solução voltada para o alimento nos dois segmentos. Então, só me apresentando, né, meu nome é Lucas. Primeiro eu vou falar da Syndeton. A Syndeton é uma empresa que nós desenvolvemos focada em inteligência artificial em diversos segmentos de atuação. Então, nós temos soluções em cases na área de segurança, na área agro, na indústria, no varejo, focando a inteligência artificial em aplicações práticas para otimizar processos. E tem um segmento de atuação também que nós desenvolvemos na área de realidade aumentada e virtual. Dentro da realidade aumentada, nós temos aplicações também no setor editorial, educação, na indústria. E eu vou falar um pouco aqui de aplicações em embalagem de alimentos. Como que a realidade aumentada pode trazer resultado para a área de alimentos. Então, vou projetar aqui a minha tela. Então, nós vamos mostrar alguns cases aqui de aplicação de realidade aumentada, a experiência que ela traz na embalagem de alimentos. Então, o que seria a realidade aumentada? Ela é toda a interação que é possível através do físico com o virtual. Então, você traz no mundo virtual todo tipo de mídia através de um aplicativo, através de um celular, de smartphone, e você permite a interação de conteúdos virtuais em materiais impressos. Então, nós sabemos, né, que o mundo é real, é tridimensional, e a informação que vem para nós, geralmente, a tecnologia de informação favoreceu muito isso, mas ela vem em duas dimensões, né, escrita ou em telas, ou pelo computador, etc. Só que a realidade aumentada, ela permite uma relação direta com o produto. Então, através de um smartphone, de um óculos ou de um tablet, você pode interagir com o produto, trazendo informação na hora para ele, né? Então, como eu disse, nós aplicamos já essa tecnologia em livros, né, em biografias, em livros educacionais, em apostilas, onde a imagem do livro, né, o aluno ou leitor conseguia trazer através da imagem vídeos, materiais, sites e por aí vai. Aplicamos também esse trabalho na GIF, por exemplo, onde o operador tinha toda a operação que ele tem que fazer virtualmente projetada em torno da máquina de equipamento. Ele não precisava ir consultar procedimento, assistir vídeo de como seria a operação, de modo real, de modo seguro. Então, pelo aplicativo, ele conseguia virtualizar todo o procedimento em volta da máquina de operação. Então, a realidade aumentada é uma tecnologia que veio para ficar, está crescendo muito, e ela traz toda a informação necessária para o produto ou para o processo na hora que o cliente ou o usuário precisa. Então, nós vamos falar um pouco aqui da aplicação dela em embalagem de alimentos e como essa tecnologia pode favorecer o segmento. Então, o que ela proporciona? Pela experiência que nós tivemos, pelos cases envolvidos, ela proporciona maior engajamento. Ela transforma o produto ou embalagem em experiência interativa. Vou mostrar uns cases depois. Ela melhora a comunicação entre a marca e o consumidor. Claro que numa embalagem não é possível, né, colocar toda a informação do produto, fica uma poluição visual. Mas pela tecnologia, o cliente, o usuário, ele pode aprofundar na marca, aprofundar no conteúdo do produto, navegando por meio do aplicativo através da interação com a embalagem. Ela também é uma fonte valiosa de informação e pesquisa. Nós podemos saber que área que o cliente usou, quando que ele acessou, quanto tempo ele ficou no aplicativo, o que ele mais pesquisou do produto. Então, tudo isso é informação para desenvolver novas embalagens, novos produtos, de acordo com o cliente, né, desejou ou pesquisa. Os consumidores se tornam fãs de produto ou marca. Temos aplicações na área de produtos focados para criança, por exemplo. Eles brincam, eles interagem com a embalagem se transforma num game.
também agrega valores e inovação e fortalece a marca. Atende também a necessidade do consumidor atual, aumenta vendas e gera fidelização. Então, isso nós percebemos nas aplicações que nós desenvolvemos embalagens de alimentos com essa tecnologia realidade aumentada. Aqui um pouquinho só do mercado, né? Em 2015, o valor de mercado da realidade aumentada era 570 milhões de dólares. Em 2016, passou para 5,2 bilhões de dólares. E esse ano, a previsão é de chegar a 162 bilhões de dólares. No momento desse mercado, não no Brasil e no mundo. Aqui só um slide rápido, né? O Facebook, né? Mostra o futuro dele, que é a realidade aumentada. Eles estão investindo forte nisso, para dar uma virada na tecnologia, na plataforma deles. Também a Microsoft está investindo pesado e mostra como a realidade aumentada vai transformar o mundo. E o Instagram também mira a realidade aumentada para poder atingir um sucesso maior ainda do que ele já tem, nessa nova fase do processo. E vou mostrar um pouco agora alguns cases da realidade aumentada na embalagem de produtos. Aqui, por exemplo, né, é uma embalagem destinada a crianças que, quando você projeta o celular na embalagem, ele vira um game e até um game instrutivo, que a criança, ali por meio de brincadeiras, ela consegue saber mais a importância do produto, o conteúdo dele, se tornando um consumidor fiel da marca. Aqui também tem alguns cases, todas essas embalagens têm realidade aumentada através do aplicativo. Você aponta para a embalagem e essas imagens se tornam interativas, se tornam um conteúdo 3D, se tornam vídeos, imagens, e podem trazer informação, trazer conteúdo para o cliente e o usuário. Eu vou mostrar aqui a aplicação no Suco Aurora. Eu vou até voltar a minha tela aqui. Vou tentar mostrar aqui um caso, né? Então, aqui está a embalagem, vou tentar projetar aqui. Então, quando você aponta o aplicativo para ela, né, através do seu celular, smartphone, você consegue visualizar todo o conteúdo. A tela do celular vira, né, uma interação real com a embalagem. Então, aqui, por exemplo, você pode conhecer a fábrica que foi produzido o suco. Você pode ter receitas, pratos que combinam com esse suco, por exemplo. Você pode ter o contato, você pode ter um jogo, um game. E também conteúdo de saúde sobre o suco, né? O que ele faz na saúde das pessoas, a importância do suco de uva e por aí vai. Então, o cliente interage bastante aqui com o produto por meio do aplicativo. Simples e fácil. Só apontar para a embalagem, né? Ele consegue navegar, entrar no conteúdo do produto e a interação é muito maior. Então, por exemplo, com receitas, com instruções, né? Receita alimentos, por exemplo, você pode colocar um chefe em 3D conversando com o próprio usuário, com o cliente, ensinando a fazer receitas, ensinando, mostrando a importância daquele produto, né? A saúde que ele traz. Então, a interação é muito maior e real. Você falar para o seu cliente acessar um vídeo no YouTube para ele aprender a fazer o produto, né? Ou falar para ele ler um conteúdo na internet, acessar um site, às vezes a maioria não vai na hora. Mas apontar um aplicativo para o produto e ali no aplicativo aquele produto virar 3D, conversar com o cliente, aí a interação e o resultado é muito mais eficiente e muito maior. Então, essa parte da realidade aumentada, na verdade, ela vem trazer informação direto na hora necessária para o cliente, para o usuário usar. Então, a tecnologia está disponível, é bem interessante, nós temos cases muito legais nessa área, né? E tem um mercado muito grande para avançar no Brasil ainda e no mundo, né? Ainda já é dominado, mas não é muito conhecido, não é muito aplicado. E temos cases legais nesse segmento.
Eu vou falando rápido aqui, né, por causa do tempo, mas eu vou finalizar minha apresentação com cases da Food Robotics. Eu vou projetar de novo a minha tela aqui. Só projetar esse slide para a gente acompanhar. Então, também a minha apresentação, na segunda parte, era falar sobre o projeto que nós estamos envolvendo, que é a Food Robotics, que você também conhece bem. Nós estamos desenvolvendo um robô que ele vai ser ligado com o aplicativo e, a princípio, vai ser para bebidas, né? Ele vai produzir bebidas e ele vai ter programado na memória dele diversos tipos de receitas com diversos ingredientes que ele vai ter armazenado no seu equipamento, no seu aparelho. Então, o usuário, o cliente, no aplicativo, ele vai escolher a bebida que ele quer. Ele vai poder aumentar algum ingrediente ou outro. Por exemplo, nessa bebida que eu quero mais morango, eu quero mais uva, menos uva. Eu quero que acrescenta um leite ninho, por exemplo. E por aí vai. Ele vai escolher no aplicativo a bebida, vai escolher a bebida e mandar fazer. E o aparelho, vai ser o Food Robot, vai produzir a bebida para ele e entregar na sua mão. Então, nós queremos, né, implementar isso em academias, em escolas, em shoppings. Então, o objetivo é automatizar o processo de fabricação, né, de comida, de alimentos, de bebidas, levando saúde para as pessoas de modo prático e rápido. Então, em breve, vamos ter essa solução no mercado também, trazendo inovação para o segmento e proporcionando, né, em diversos pontos esse tipo de produto de alimento saudável que atinge a muitas pessoas. Então, rapidamente, né, pelo tempo que eu tinha para apresentar, claro que o assunto pode aprofundar ainda bastante, né? Tanto a realidade aumentada como o Food Robotics. Então, eu agradeço aí mais uma vez o convite. Ok, Lucas, muito obrigado mesmo, muito interessante. Nós temos, né, Naira, nós temos espaço para 2 perguntas, né? Sim, vamos fazer 2 perguntas para a gente ir para a finalização do nosso webinar. Sim, eu vou direcionar uma pergunta para a Heloísa, na questão dos dados, né? Eu tenho trabalhado com agricultura de precisão por mais de 6 anos, né? E existe uma grande discussão no mundo das plataformas, dos produtores, de quem que é o dado que o produtor entrega. Então, tem uma discussão da lei de proteção de dados. Essa é uma questão, Heloísa, que, a meu ver, não está resolvida ainda. Eu queria ouvir a tua opinião. Obrigada pela pergunta, João. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, já era para estar entrando em vigor, foi adiada. A criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda também é uma questão irresolvida. Então, estamos no Brasil com esse tema em aberto. Mas, considerando a proposta, né, da lei, apesar dela não ter entrado em vigor, o que a gente recomenda é que seja colocada em prática, né, como uma boa prática das empresas. O dado é do consumidor, né, então a empresa precisa ter autorização. O dado no caso do consumidor, se ele tiver no papel de consumidor. O dado é individual, é da pessoa. Então, a empresa não pode usar o dado para gerar um novo negócio, para analisar de qualquer forma, sem autorização da pessoa. Então, tem que seguir uma política
né? Tem que seguir regras hoje, vamos lá, na inexistência da lei ter entrado em vigor, a boa prática é seguir as recomendações, né, que prevêem que o dado é do consumidor e ele tem que autorizar, é da pessoa e ela tem que autorizar. É claro que aí tem uma questão, né, de transparência, a pessoa fica na mão do dono da plataforma, enfim, o mundo digital está se conectando de tal maneira que as pessoas acabam ficando muito limitadas caso não permitam que seu dado seja utilizado para que ela entre no mundo digital. Obrigado, Heloísa. Eu queria fazer uma questão para o Fábio. Fábio, obrigado pela apresentação. Pessoal, muito se fala da indústria 4.0, então gostaria de te ouvir. A indústria de alimentos, numa escala de 0 a 4, está em que graduação, a seu ver? Uma boa pergunta, Paulo. São diferentes pontos de vista, na verdade. Eu acho que em outros lugares do mundo você pode ter indústrias em diferentes estágios, mas acho que é um ponto ainda muito para se desenvolver. Eu diria, né, nessa escala que você falou, eu chutaria um 2, tá? Eu acho que tem muita oportunidade. Eu acho que tem algumas empresas que já estão começando a usufruir, já estão começando a trabalhar nesse sentido, mas comparado com outros segmentos, outros verticais que utilizam isso há mais tempo, vamos pegar a indústria automotiva, a indústria aeroespacial ou mesmo a indústria eletrônica, eu diria que a indústria de alimentos ainda está longe de chegar nesse nível de maturidade, tá? Mas estão acontecendo, as iniciativas estão surgindo, os investimentos estão sendo realizados, então acho que tem um bom espaço aí para ser trabalhado ainda. Legal. A Swissnex e Food Tech Hub agradece a participação de todos os painelistas. A gente passou um pouquinho do tempo planejado, mas de uma forma muito boa, com conteúdos que foram muito relevantes aí para essa discussão e trouxeram diversos exemplos práticos de como a digitalização ocorre hoje na indústria do alimento. E eu agradeço também a participação de todos que atenderam ao evento, que estão aqui assistindo. Esse evento foi gravado, a gente vai disponibilizar no e-mail que vocês se registraram nesse webinar e também vai ficar disponível tanto no nosso website quanto no website do FoodTech. Paulo, quer falar alguma coisinha para finalizar? Só agradecer a todos, uma experiência incrível, muito interessante. Obrigado a todos e se cuidem. Sigam a gente nas redes para ficar por dentro tanto do ecossistema de alimentos aqui no Brasil quanto da ciência e tecnologia na Suíça. Um abraço.